E aí, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai resolver as questões de física do Enem aí 2021, tá? A gente vai utilizar aqui a prova cinza como referência, e aí vamos começar aí. Então, a questão 92, ela fala dos carros elétricos, né? Conta toda aquela história. Como sempre comento em aula, não precisa ler, né, o texto todo, você lê as informações importantes. Então, elas começam por aqui. Após realizar um percurso de 110 km, o motorista pretende recarregar as baterias do seu carro elétrico, que teve um desempenho de 5 km por kWh. Então, aqui a gente já tem uma taxa, né, boa de referência. Usando um carregador ideal que opera a uma tensão de 220 volts e é percorrido por uma corrente de 20 amperes, quantas horas são necessárias para recarregar a energia utilizada nesse percurso? As alternativas. Essa questão, né, ela trabalha com eletricidade, né, potência e energia elétrica. Então, o que a gente tem? Que a cada 1 kWh ele consegue andar 5 km. A tensão é 220, a corrente é 20 amperes. E a distância aí que ele vai precisar percorrer é de 110 km. Então, a primeira coisa, vamos fazer uma regra de 3 para saber quantos kWh, quanto de energia ele vai precisar utilizar. Então, a gente faz, 1 kWh está para 5 km, assim que x para 110. Multiplica em cruz, vai ficar 5x igual a 110, x vai dar 22 kWh. Essa é a energia necessária para percorrer esse percurso. A segunda, utilizamos aí uma expressão de eletricidade, né? Potência aí, elétrica, U vezes I. Então, potência é 220 vezes 20, vai dar 4.400 watts. O exercício trabalha na taxa de quilowatt, então a gente divide por 1.000 convertendo, vai dar 4,4 kW. E, terceiro ponto, a energia é potência vezes o tempo. E aí a gente tem 22 kWh de energia, 4,4 kW de potência, vamos achar o tempo em horas. Multiplicando em cruz, vai ficar 22 sobre 4,4, 5 horas, alternativa D. A próxima questão, a questão 95, fala do eletrocardiograma, né? E é uma questão bem fácil, né, de ondulatória, né? De ondulatória básica, vamos dizer assim, certo? Então, a gente não tem muito o que analisar aqui, não. Então, o que a gente vê? Que para a formação de uma onda até a outra, passam-se 5 quadradinhos. Cada quadradinho corresponde a um tempo de 0,2 segundos. Então, a primeira lógica que a gente pode dizer é que o período ou um batimento ocorrem em 1 segundo. Como a gente quer saber quantas ondas ou quantos batimentos tem em 1 minuto, né, ou em 60 segundos, basta a gente fazer uma regrinha de 3 aqui. Bem simplesinho, né? Ficar x vezes 1, 60 vezes 1. Então, x vai dar 60 ondas ou 60 batimentos. Alternativa B. Então, essa questão bem fácil, bem rápida. A questão 96. Essa questão, né, bem trabalhosa, é uma das mais matematicamente mais difíceis aí da prova, né? Nós temos aqui o lançamento de um canhão, né, para atingir outro. Esse canhão lançará aí a munição dele, a bola, na diagonal, né? Isso caracteriza um lançamento oblíquo ou uma decomposição, né, na velocidade. Então, a gente tem que analisar dois fatos. Nós temos que analisar a questão horizontal e vertical, certo? Então, essa questão é de cinemática, né? Então, lançamento oblíquo ou lançamento horizontal mais lançamento vertical. Então, como que a gente faz? Na horizontal, o movimento seguido é uniforme. Então, a gente vai usar aquela fórmula lá do sorvete, S igual S0 mais VT. O espaço que ele tem a percorrer na horizontal é 120 metros. A velocidade nós não sabemos. Tá, o espaço inicial a gente coloca 0, né, já descarta. Só que essa velocidade que a gente não sabe, a gente tem que adequá-la, né, com trigonometria. Na parte horizontal é a velocidade vezes o cosseno do ângulo, no caso de 53 graus, vezes o tempo. O cosseno de 53, o exercício fala, é 0,6, e a gente vai isolar as letras aqui. Então, vai ficar 120 por 0,6 igual a V vezes T, 200 igual a V vezes T. Então, não conseguimos achar um valor ainda, né? Aqui a gente achou só uma expressão. Na vertical, o movimento ele é uniformemente variado, é um move, certo?
no qual a aceleração é a gravidade. Como o lançamento está sendo feito para cima, usamos a gravidade aí com sinal negativo, né? A gente está lançando o objeto contra a gravidade. Ele precisa utilizar 35 metros, né? O alvo está a 35 metros. Não se engane com aqueles 10 metros a mais que tem lá na montanha. O que importa é a altura que ele vai chegar, então 35 metros. Espaço inicial, de novo, você descarta, né? Que é a nossa referência ao solo, então espaço inicial é 0. Velocidade vezes seno de 53, ó, temos que ajustar a velocidade aqui, certo? Para a taxa vertical, usando seno, vezes o tempo, menos 10t ao quadrado sobre 2, né? 10 é a gravidade. 35 igual a V vezes 0,8 vezes t, menos 5t ao quadrado, né? Já simplificamos 10 com 2. E é aqui que vem a questão. Quando a gente organiza a conta, vai ficar 0,8 V vezes t. V vezes t, nós vimos aqui, ó. Ele equivale a 200. Então, a gente vai fazer essa conta aí. Então, vai ficar 35 igual a 0,8 vezes 200, menos 5t ao quadrado. Multiplicando vai dar 160. Vamos passar o 5t quadrado para a esquerda, vamos passar 35 para a direita, e a gente vai chegar nessa relação. Que 5t ao quadrado é igual a 160 menos 35, t ao quadrado é 125 sobre 5, t ao quadrado é 25, então o tempo aí é 5. Só que a pergunta do exercício não é o tempo, e sim a velocidade. Voltamos lá naquela primeira equação, onde 200 é v vezes t, então 200 é v vezes 5, dividindo aí 200 por 5 vai dar 40 metros por segundo, alternativa C. Certo? Questão mais trabalhosa aí. Próxima questão é uma questão aí que fala do sino dos ventos, né? Que são formados de barras metálicas e tudo mais. Você pode encarar aí, né? Cada barrinha dessa como um tubo sonoro, algo do gênero. E aí, né, ele pede para você falar sobre a questão da frequência e da velocidade, comparando aí o tubo menor, né, a barra menor com a barra maior. Então, qual que é a questão? A gente pode utilizar aí o conceito de tubos sonoros, né? Então, para tubos abertos ou tubos fechados, nós temos essas duas expressões, e o que a gente consegue constatar? Que em ambos os casos, a frequência é inversamente proporcional ao comprimento, certo? Então, o que eu posso dizer? Quem tem o comprimento maior terá a frequência menor, e vice-versa, certo? Então, frequência e comprimento são inversamente proporcionais, então o menor tubo, ou a menor barrinha, vai ter a maior frequência. Então, F1 maior que F2. E com relação à velocidade, o meio de propagação é o mesmo, então a velocidade em ambos as barrinhas dos tubinhos aí são iguais. Então, alternativa D. A questão 105, né, também é uma questão em contexto grande, né, e basta você prestar atenção em algumas situações, né. O exercício até explica bem essa questão aí das cores e tudo mais, e o foco aqui é a questão dos carotenos, né. Então, o que a gente olha? Os carotenos, né, ele fala no texto aí que ele tem uma coloração amarelo alaranjado. Então, dessa parte. Qual que é uma regra prática que a gente usa com relação às cores? Ele quer saber de absorção. Então, se as cores são laranja e amarelo, elas têm a maior absorção, tá, de cores que estão opostas a eles. Então, quem está do outro lado deles imediatamente, que no caso são as cores violeta e azul, certo? Então, essa questão de óptica aí que fala de cores, nós temos a maior absorção em cores opostas. As cores que a gente quer, que no caso era amarelo e laranja. Então, teremos aí a maior absorção entre violeta e azul. Tá? Então, alternativa A. Então, questão bem tranquila. A questão 108 é uma questão aí que envolve eletromagnetismo, né? Força magnética. Então, se a gente conseguir montar direitinho a regra da mão esquerda, a gente não vai ter grandes problemas, certo? Então, aqui, né? São dois aqui, ele fala aí que são duas esferas carregadas, uma positiva e uma negativa, tá? A gravidade, no sentido de estar entrando, né, no plano da página, e o campo magnético apontando para a direita, certo? E ele quer saber
quais são, né, qual a direção e sentido dessas forças magnéticas aí, tá? A primeira coisa que você já podia usar como eliminação é que, se elas são cargas de sinais opostos, os sentidos das forças também teriam que ser opostos, né? Então, você já eliminaria aí de cara a alternativa B e a D. E outra coisa, quando a gente utiliza a força magnética, as grandezas envolvidas, que são a velocidade, o campo magnético e a própria força magnética, elas têm direções diferentes, então não pode haver repetição de direção. E na letra C, você vê que as direções aqui estão na horizontal, e o campo magnético também já está na horizontal, então essa também não poderia ser, certo? Então a gente ficaria só entre a A e a E. Então o que a gente vai fazer? Então essa questão aí de eletromagnetismo, né, força magnética, regra da mão esquerda. Então, ó, pensando que a gente está colocando a mão na tela, que a gente teria a força magnética no polegar, nos 4 dedos o campo magnético, né, representado por B, e a palma da mão seria a velocidade, certo? Na situação que o exercício se propõe, a mão ficaria desse jeito aqui, certo? A sua palma da mão querendo bater na tela ou bater na folha, os 4 dedos apontando para a direita, e o seu polegar apontaria automaticamente para baixo. Como a regra da mão esquerda ela atende a cargas positivas, então a carga positiva ficaria no sentido aí para baixo. E a carga negativa, você inverte o sentido do que você achou. A gente achou para baixo, então a carga negativa seria apontando para cima. Então, alternativa A, certo? Então, essa aí foi a primeira parte da resolução dos exercícios do Enem, tá? Logo, a gente em outro vídeo fará a resolução da segunda parte das questões. Muito obrigado, grande abraço, até mais.